Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa revisão para a recuperação final, uma aula em que nós veremos os conceitos básicos da primeira lei de Mendel, grupos sanguíneos, vamos falar de herança ligada ao cromossomo X, teorias evolutivas com ênfase em Lamarck e Darwin, biotecnologia com ênfase em teste de DNA e uma revisão de ecologia. Esta aula foi elaborada pela equipe de Biologia do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Revisando aqui o experimento de Mendel, então, o que Mendel fez? Ele escolheu uma característica que era evidente nas ervilhas, que era a cor das sementes. Cruzou uma planta pura, que durante várias gerações a planta sempre produzia as sementes amarelas, e cruzou com uma que produzia sementes verdes e que ao longo de várias gerações da família dessa planta sempre se produziu sementes verdes. Então ele escolheu uma planta de linhagem pura que produzia sementes amarelas e cruzou com outra de linhagem pura que produzia sementes verdes. Na F1, nasceram plantas de sementes amarelas, mas que eram todas heterozigotas. Por quê? Ganhavam um gene para a semente amarela de um dos parentais e um de semente verde do outro parental. Ao cruzar plantas heterozigotas da F1, observou-se que nasceram na F2 plantas na proporção de 3 que produziam sementes amarelas para uma que produzia semente verde. Nós vamos representar os genes por letras do alfabeto, maiúscula para genes dominantes e minúscula para genes recessivos. Vejam que na F2 eu tenho uma planta homozigota amarela para duas plantas heterozigotas, mas a cor será amarela devido à presença do gene dominante, para uma que produzia semente verde. Sistema ABO. O sistema ABO possui 4 fenótipos. Pessoas podem ter o grupo sanguíneo A, B, AB ou O. Qual é a diferença entre esses tipos sanguíneos? Aglutinogênios, ele diz respeito aos antígenos presentes nas hemácias. Então, pessoas que são do grupo A têm os antígenos A na membrana das hemácias. E pessoas que são do grupo sanguíneo B possuem antígenos B na membrana das hemácias. Pessoas que são tipo AB possuem tanto antígenos A quanto antígenos B na membrana das hemácias. E pessoas que são do grupo O não possuem antígenos A e nem antígenos B. Quando a gente fala em anticorpos, então as aglutininas, elas estão presentes no plasma sanguíneo. Pessoas do tipo A terão anticorpos anti-B. Pessoas que são do tipo B terão anticorpos anti-A. Pessoas que são AB não possuirão nem anticorpos anti-B, nem anticorpos anti-A. E as pessoas que são do grupo sanguíneo O possuirão tanto anticorpos anti-A quanto anticorpos anti-B. Para expressar os fenótipos A, B, AB ou O, nós vamos ver os genótipos. Então, nós temos 3 genes que expressam as características. O gene IA, IB e o Izinho. Vejam, pessoas que são do grupo sanguíneo A, elas podem ser IA ou IA-Izinho. Por quê? Os genes IA e IB, eles são codominantes, ambos expressam as suas características, enquanto o Izinho é recessivo em relação ao IA ou ao IB. Pessoas que são do tipo B serão IB e B homozigotas ou IB Izinho, porque o Izinho, como eu já expliquei, é recessivo com relação aos genes IB e IA. As pessoas que são AB possuem os genes IA e IB, porque esses genes eles são codominantes. Ambos expressam suas características, por isso as pessoas possuem antígenos A e B na membrana das hemácias. E as pessoas Izinho
que são os homozigotos recessivos. Genes homozigotos em homozigose expressam suas características. E o que é essa característica? É não apresentar nem antígenos A nem B na membrana de suas hemácias. Sistema RH. O sistema RH é aquele que nós falamos comumente, uma pessoa tem sangue tipo A positivo ou B positivo, A negativo, AB negativo. Esse positivo e negativo, ele caracteriza a presença ou ausência de proteínas de RH. Então, uma pessoa que é RH positivo possui o fator RH, enquanto uma pessoa que é RH negativa não possui o fator de RH. Assim, a pessoa que tem RH positivo, ela não vai produzir anticorpos anti-RH porque ela possui o fator RH. Já pessoas RH negativo possuem um anticorpo anti-RH quando são sensibilizados com a presença desse fator. Então, vamos lá. Quais são os fenótipos? Uma pessoa pode ser RH positiva ou RH negativa. O genótipo vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho para RH positivo e Rzinho, Rzinho para RH negativo. Lembrando que aqui nós temos um caso de dominância completa. Quando a gente fala em transfusão de sangue, uma pessoa RH negativa, ela pode doar sangue para um RH positivo. Já o RH positivo não pode doar sangue para um RH negativo, ele pode doar sangue apenas para outro RH positivo. Um RH negativo pode doar sangue para outro RH negativo. Por que isso acontece? Porque a pessoa RH positiva possui fator RH e a pessoa RH negativa, por não produzir esse fator, produz os anticorpos anti-RH. Herança ligada ao cromossomo X. Nós temos aqui o caso do daltonismo. O daltonismo é um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Percebam que ocorre diferenças entre homens e mulheres. Por quê? Mulheres possuem 2 cromossomos X. Então, se elas tiverem o gene da normalidade, que é dominante, ligado aos seus 2 cromossomos X, essa mulher terá a visão normal das cores. Se essa mulher tiver um dos seus cromossomos X com um gene para normalidade, que é dominante, e um gene recessivo ligado ao outro cromossomo X, essa mulher terá a visão normal das cores, porém ela será portadora do gene para daltonismo. E a mulher será daltônica apenas em uma situação, quando ela tiver os 2 cromossomos X com o gene do daltonismo. Já no caso dos homens, nós temos 2 possibilidades apenas. O homem terá a visão normal quando no seu único cromossomo X ele tiver o gene da normalidade, que é dominante, e será daltônico quando no seu único cromossomo X ele tiver o gene do daltonismo ligado a esse cromossomo. Vejam, homens não são portadores, ou eles têm a visão normal das cores, ou eles são daltônicos. Já as mulheres têm 2 possibilidades para serem normais, uma normal com os 2 genes da normalidade e uma normal portadora quando ela é heterozigota, um gene da normalidade e um de daltonismo. E será daltônica apenas quando tiver os 2 genes do daltonismo ligado a ambos os seus cromossomos X. No caso da hemofilia, que também é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, nós temos o mesmo tipo de raciocínio. Homens têm 2 possibilidades. Ou eles são normais para a coagulação do sangue, porque eles têm o gene da normalidade, o Hzão, ligado ao seu único cromossomo X, ou serão hemofílicos porque têm o gene Hzinho ligado ao seu único cromossomo X. Já as mulheres, elas podem ter essas 3 configurações diferentes. Então, ou a mulher é normal para a coagulação do sangue, porque ela tem o gene Hzão ligado ao cromossomo X e ela possui 2 cromossomos X, cada um com gene para a coagulação normal do sangue. A mulher pode ser normal para a coagulação do sangue, mas ser portadora do gene da hemofilia. Então, em um cromossomo X ela possui o gene da normalidade e no outro ela possui o gene da hemofilia.
E ela pode ser hemofílica, quando ela possui apenas cromossomo X com o gene da hemofilia. Bom, vamos falar então das nossas teorias evolutivas, com ênfase em dois pensadores principais, que são Lamarck e Darwin. Lamarck, ele cita as mudanças ambientais. Então, eu tenho mudanças no ambiente, então o meu ser vivo ele tem uma necessidade de se adaptar a esse ambiente. Com isso, o que vai acontecer? Esse meu indivíduo, ele vai se modificar também para que ele possa se adaptar ao ambiente que foi alterado. Então, o que Lamarck tem como ponto principal na sua teoria? Que o meio provoca mudanças e essas mudanças são dirigidas nos indivíduos visando a adaptação ao meio ambiente. Quando a gente fala de Lamarck, a gente fala na variabilidade, então os indivíduos não são todos iguais, mas eles possuem variações entre um indivíduo de uma população e outra. Isso significa que eu vou ter o ambiente sofrendo modificações, mas essas mudanças, diferente de Lamarck, não vão causar alterações nos indivíduos. Essas mudanças, elas vão fazer o quê? Vão selecionar características que sejam vantajosas. Se eu tenho indivíduos diferentes e esses indivíduos vivem num ambiente que se modificou, aquele indivíduo que tem características que lhe confere vantagem adaptativa será selecionado positivamente. Aquele que não possui essa vantagem adaptativa será selecionado negativamente e excluído do ambiente. Então, Darwin fecha dizendo que o meio vai selecionar características que sejam vantajosas ou não. Essas características já existem nos seres vivos e elas serão selecionadas positivamente ou negativamente. Vamos ver aqui as críticas aos trabalhos de Darwin e Lamarck. Então, o que Lamarck sofria como crítica e o que Darwin sofria como crítica? Então, Lamarck, ele tinha dois pontos principais na teoria dele. A primeira, a lei do uso e desuso. Então, o que essa lei do uso e desuso ele fala? Que se algo é muito usado, desenvolve, se algo não é usado, então cai em desuso, ele é involuído, ele é retirado, ele sofre uma restrição, tá? Qual é o acerto de Lamarck? Realmente, eu tenho desenvolvimento de características. O ser vivo, ele se desenvolve, ele se adapta ao meio. Plantas que vivem em um ambiente mais seco, normalmente desenvolvem mais raízes secundárias. Plantas que vivem em um ambiente mais seco, normalmente as folhas são menores. Mas qual é o erro? Nem sempre, quando mais se usado, um órgão se desenvolve, tá? Então, nem sempre eu vou ter esse desenvolvimento ou não, dependendo de como ocorre a variação do meio. O outro, a transmissão dos caracteres adquiridos. Vejam, como é que eu transmito um caractere adquirido para os meus descendentes? Se essa modificação for geneticamente determinada, eu tiver essa modificação no meu material genético e principalmente naquelas minhas células que vão formar gametas, então eu transmito. Mas se eu tenho uma modificação em características morfológicas não genéticas, eu não vou transmitir isso aos meus descendentes, tá? Então, depende de se essas características são hereditárias ou não. No caso de Darwin, ele falava que existia uma variação entre os indivíduos, mas ele não explicava como que essas características vantajosas eram passadas aos seus descendentes e nem como os indivíduos tinham características diferentes. Então, ele acabou endossando essa lei do Lamarck na transmissão dessas características, embora sem levar em consideração a questão da hereditariedade. Quando a gente fala em biotecnologia e nós vemos em filmes, em seriados, análise de provas e tudo mais, a gente tem que levar em consideração duas coisas que são muito importantes. Uma, quando eu estou investigando um crime e eu quero saber quem é o assassino ou quem é aquele que cometeu o crime,
eu tenho que pegar as provas biológicas e eu devo ter uma coincidência total entre as bandas de DNA presentes nas provas e as bandas de DNA do meu suspeito, para eu poder dizer que aquela evidência realmente pertence ao meu suspeito. Já quando eu estou avaliando um exame de paternidade, eu devo lembrar que essa criança, ela recebeu metade do seu material genético da sua mãe e apenas metade do material genético do seu pai. Então, nesse caso, a criança, ela deve ter bandas que coincidam ou com o DNA materno ou com o DNA paterno. Eu não vou ter uma coincidência total das bandas da criança com mãe ou pai. Aqui nós temos um exemplo de um perfil de eletroforese avaliando um casal, mãe e pai, e 4 supostos filhos deste casal, tá? Então, observem aqui, a mãe tem aqui o seu perfil de bandas, então o DNA dessa mãe foi cortado por enzimas de restrição e os fragmentos maiores de DNA ficam na parte mais de cima do gel, os fragmentos menores correm mais. Com o pai foi feito a mesma coisa e com os supostos filhos também. Eu vou avaliar 2 crianças aqui só para a gente recapitular. Observando aqui a criança 1, filho 1. Vejam, essa banda aqui da criança é coincidente com a mãe. Essa banda aqui é coincidente com o pai. Essa banda aqui é coincidente com o pai. Essa banda aqui é coincidente com a mãe. Vejam, se a criança é formada pelo encontro de óvulo e espermatozoide, metade do material genético dessa criança é de origem materna e a outra metade é de origem paterna. Então, é um tipo de perfil que eu espero que ocorra, que metade desse material genético seja encontrado com coincidência materna, ele é de origem materna, e metade desse material genético seja coincidente com as bandas paternas, visto que ele é de origem paterna. Quando a gente olha essa criança 4 aqui, observem que as bandas, elas não batem exatamente no mesmo ponto com mãe e pai. Se essas bandas não são equivalentes, ó, essa aqui é muito clara que ela não é equivalente nem com pai, nem com mãe. Então, se a criança ela é formada pela junção de óvulo e espermatozoide, metade do seu material genético é de origem materna e metade de origem paterna, eu deveria encontrar todas as bandas dessa criança ou coincidentes com as bandas da mãe ou coincidentes com as bandas do pai. Quando eu tenho bandas assim que não coincidem com mãe e pai, eu posso dizer que esta criança não é filha deste casal. Agora, aqui no caso, eu estou olhando um outro fator. Eu estou olhando um perfil de bandas aonde eu estou vendo um crime. Então, eu tenho aqui o suspeito 1 do crime, o suspeito 2, o suspeito 3. Aqui eu tenho sêmen encontrado na vítima e aqui eu tenho o perfil do material genético encontrado nessa vítima. Vejam. Eu vou pegar o material genético da vítima, o encontrado no sêmen, o suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3. Cada um separadamente eu vou tratar com enzimas de restrição, evitando contato entre esses materiais, porque se tiver contato eu tenho contaminação e aí eu tenho que descartar o meu material. E eu vou colocar para correr no gel aqui o perfil da vítima, aqui o sêmen, aqui o material genético do suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3. Vejam, por que eu ponho a vítima aqui? Porque eu quero ter certeza que esse material aqui não foi contaminado com o material da própria vítima. E quando eu vejo aqui, ó, não é. Observem que essa banda não está presente na vítima, essas aqui não estão presentes na vítima, essa aqui também, e assim sucessivamente. Vou comparar, então, este perfil de material genético com o do suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3. Por quê? Como eu estou procurando o dono deste material genético, eu tenho que ter uma coincidência total. Diferente do teste de paternidade, que eu quero ver metade, né, na mãe e metade no pai, aqui eu quero que haja uma coincidência total. Observem aqui, ó, essa minha banda do sêmen está presente aqui no suspeito 1, essas duas aqui, uma mais grossa e uma mais fina aqui no suspeito 1, esta mais grossa presente aqui no suspeito 1, observem que o perfil é exatamente o mesmo. Então, eu posso dizer que esse suspeito 1 é o dono deste sêmen aqui encontrado no corpo da vítima.
Aqui, ó, coincidência total, é aquele encontrado, o dono deste sêmen é o suspeito 1. Conceitos básicos em ecologia. Revisando agora os conceitos básicos em ecologia, nós veremos que eu tenho aqui o meu primeiro nível de organização utilizado na ecologia, que é o nível de organismo. O organismo é um indivíduo, ele pode ser unicelular ou pode ser pluricelular. Quando eu tenho um conjunto de organismos que pertencem a uma única espécie, eu tenho aquilo que eu chamo de população. Então, vejam aqui, o conceito de espécie são organismos morfologicamente semelhantes, capazes de se intercruzarem, gerando descendentes férteis. Todos os indivíduos aqui pertencem a uma única espécie. E essa população, para que eu caracterize como uma população de fato, ela tem que viver na mesma área e no mesmo período de tempo. Por quê? Porque eu tenho que saber se esses indivíduos serão capazes de justamente cruzarem e gerarem descendentes. Se eu pego os conjuntos de populações de uma área, eu tenho aquilo que eu chamo de comunidade. Então, aqui no nosso exemplo, olha, eu tenho a população de zebras, a população de girafas, a população de elefantes, a população de hipopótamos, a população de avestruzes, a população de acácias, que são essas árvores maiores, a população de gramíneas, a população dos peixes, dos moluscos que vivem aqui. Se eu pego todas essas populações, eu tenho a comunidade. Lembrando que a comunidade é o conjunto de populações que vivem na mesma área ao mesmo tempo. Eu tenho que ter interação entre essas populações. Se eu levo em consideração as comunidades, ou seja, os seres vivos e mais aquilo que não tem vida, eu tenho então o ecossistema. Observem aqui, eu tenho as populações de leões, populações de hipopótamo, populações de zebras, populações de girafas, populações de gramíneas, populações de acácias e tenho também aquilo que não tem vida. Então, o ar, a água, o solo, luminosidade, salinidade, vento, tudo isso são características não vivas. Quando eu observo os componentes vivos e os componentes não vivos, eu tenho o meu ecossistema. O conjunto de ecossistemas, eu tenho a minha biosfera. Então, são todos os ecossistemas aqui do meu planetinha. O que é o hábitat? O hábitat é o local aonde eu vou encontrar este ser vivo. Então, vejam, eu tenho diferentes hábitats e tenho diferentes seres vivos que ocupam esses diferentes hábitats. Cada ser vivo é adaptado a um tipo de hábitat. Eu não vou encontrar aqui, ó, neste hábitat gelado, leões ou elefantes ou raposas, esse tipo de coisa. E também não vou encontrar ursos polares vivendo aqui nesse ambiente que tem as temperaturas mais elevadas. Cada ser vivo é adaptado ao seu ambiente. A gente pode, inclusive, lembrar de Darwin e lembrar que os seres vivos foram selecionados positivamente para viver em cada um desses ambientes, porque possuem características que lhe conferem vantagem adaptativa. Ursos polares, então, têm essa quantidade de pelo, eles conseguem se camuflar aqui neste ambiente, então eles são aptos a viverem aqui. Quando eu falo de nicho ecológico, eu falo de um conceito bem mais amplo do que simplesmente o hábitat aonde vive aquele ser. Então, eu vou ver a relação dele com outros indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, quem se alimenta dele, ele se alimenta de quê, quais são os parasitas que o acompanham, como é que é a sua reprodução, é uma vez por ano, 2 vezes por ano, várias vezes por ano, depende de temperatura, depende de umidade, quanto de água, quanto de alimento. Então, quando eu olho esse animal global, não só o ambiente onde ele vive, mas como ele vive, como se reproduz, como se relaciona com outros seres, eu estou falando então de nicho ecológico. Cadeias alimentares. As minhas cadeias alimentares, então eu tenho aqui uma relação alimentar que ocorre entre diferentes seres vivos. Eu tenho o início da minha cadeia alimentar pelos seres produtores. Quem são os seres produtores? Os produtores são aqueles seres autotróficos. Eles podem ser fotoautotróficos ou quimioautotróficos, dependendo se eles obtêm carbono e energia.
utilizando a luz ou utilizando substâncias químicas. Esses meus seres produtores autotróficos, eles são o primeiro nível trófico da minha cadeia alimentar. A partir daqui, eu tenho seres consumidores. Consumidores são seres heterotróficos, são aqueles que consomem o que já está presente no ambiente. No caso aqui, a minha borboleta, a lagartinha, é herbívora. Ela vai consumir esse exemplo aqui que eu tenho as plantinhas que estão representando os produtores. Essas minhas lagartas vão se alimentar, depois se desenvolvem em indivíduos adultos que podem aproveitar o néctar das flores ali da planta. Então, essa borboleta ela está representando o meu segundo nível trófico, que é o consumidor primário. Por que consumidor primário? Porque é o primeiro consumidor que aparece, é o que está se alimentando dos produtores. O sapo aqui, no caso, se alimenta da borboleta. Então, se a borboleta é consumidor primário, o sapo é o segundo consumidor que aparece, é o consumidor secundário. Esse consumidor secundário serve de alimento para a cobra, que é, então, o meu consumidor terciário. Vejam, esse é o meu primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Qualquer um desses meus componentes que morra, a planta, a borboleta, o sapo ou a cobra, ele será decomposto. Os seres capazes de fazer a decomposição são os seres decompositores, que são bactérias e fungos. Bactérias e fungos conseguem permitir a ciclagem da matéria orgânica, porque vão quebrar essa matéria e vão mineralizar os componentes, deixando disponível para que os produtores reaproveitem esses minerais. Aqui, plantas produtores, borboletas consumidores primários, sapo consumidor secundário, cobra consumidor terciário, fungos e bactérias decompositores. Aqui nós temos um outro exemplo de uma cadeia alimentar. A minha cadeia alimentar começa com o produtor é o primeiro nível trófico. No caso aqui, o exemplo, nós temos a alga. Essa alga é um ser fotoautotrófico. Ela transforma a energia luminosa em energia química. A alga vai gastar energia na manutenção da sua vida, vai fazer respiração celular. Então, a quantidade de energia que ela vai passar para o consumidor primário, que no caso aqui é o peixe herbívoro, vai ser uma quantidade de energia menor do que o que a alga conseguiu captar. Esse peixinho herbívoro, ele vai gastar energia na manutenção da sua vida, com a respiração celular, com a produção de tecidos, de órgãos, com a sua movimentação, com reprodução. Então, a quantidade de energia que ele vai passar para o peixe carnívoro, que é o consumidor primário, é uma quantidade de energia menor. Já esse peixe carnívoro também vai gastar energia na manutenção da sua vida, de forma que ele vai passar menos energia para a garça, que é o consumidor terciário. Qualquer um desses seres que morra será decomposto pelos seres decompositores, que aqui no caso está representado pelas bactérias. A alga, então, é o meu produtor, é o primeiro nível trófico. O consumidor primário é o primeiro consumidor que aparece, ele é o segundo nível trófico. O consumidor secundário será o terceiro nível trófico. Consumidor terciário será o quarto nível trófico. E aqui eu tenho o decompositor, que será o meu quinto nível trófico. Quando eu não tenho mais apenas uma linha, mas eu tenho vários organismos e as setas aqui, elas saem da comida para quem come, eu tenho várias setas, uma sobrepondo a outra, eu tenho aquilo que eu chamo de teia alimentar. A teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. Então, eu tenho aqui o produtor, que no caso é o milho. Esse produtor, ele serve de alimento para o besouro, mas ele serve de alimento também para o roedor. Então, o besouro e o roedor são consumidores primários. Mas eu posso observar que esse meu roedor, ele não come apenas milho. Ele pode comer também o besouro. Então, além dele ser consumidor primário, quando ele consome o produtor, ele é consumidor secundário quando ele consome o besouro.
Esse besouro serve de alimento também para o sapo, que é um consumidor secundário. Esse sapo, ele serve de alimento para a coruja, mas serve de alimento para a cobra também. Vejam, então, nesse caso, a coruja, quando se alimenta do sapo, consumidor secundário, é um consumidor terciário. Mas quando se alimenta aqui do roedor, se ela se alimentar do roedor consumidor primário, ela será consumidor secundário. Vejam que os organismos, eles podem ocupar diferentes níveis tróficos. O milho aqui, produtor, rato, consumidor primário, a cobra, consumidora secundária, a coruja, consumidora terciária. Isso aqui é uma cadeia alimentar. Mas eu não tenho apenas essa cadeia alimentar, eu tenho outras cadeias alimentares. Então, vejam, eu posso considerar o meu milho produtor, posso consumir o consumidor primário ser considerado o meu besourinho, e aí o meu rato ocupou um segundo nível trófico aqui, porque nesse caso ele é o consumidor secundário. A cobra passa a ocupar 2 níveis tróficos também, porque quando ela consome o ratinho consumidor secundário, ela é consumidora terciária. E essa minha coruja, ela passa a ser consumidor quaternário, ocupando também 2 níveis tróficos, dependendo da cadeia alimentar que eu estou seguindo até ela. Posso pegar uma outra cadeia alimentar, o meu milho como produtor, o besouro como consumidor primário, aqui o sapo como consumidor secundário, a coruja como consumidor terciário. Outra cadeia alimentar, o milho como produtor, o besouro como consumidor primário, o ratinho como consumidor secundário e aí a minha coruja como consumidora terciária. Então, vejam que eu posso olhar aqui diferentes cadeias alimentares, sempre lembrando de considerar produtor, consumidor primário, secundário, terciário, sucessivamente. Matéria e energia. Qual é a diferença de matéria e energia ao longo das minhas cadeias alimentares? Vejam, quando eu falo em energia, a minha energia ela vai num fluxo contínuo, sendo que cada nível trófico vai gastar energia na manutenção da sua vida. Então, observe, o meu produtor é aquele por onde a energia entra nas cadeias alimentares, o nível trófico que vai ter a maior quantidade de energia, mas o produtor gasta energia. Gasta energia na manutenção da sua vida. Então, a quantidade de energia que vai para o consumidor primário é uma quantidade de energia menor. Esse consumidor primário também vai gastar energia na manutenção da sua vida. Então, a quantidade de energia que vai para o consumidor secundário é uma quantidade de energia menor. Esse consumidor secundário também vai gastar energia na manutenção da sua vida. Vejam, eu nunca terei cadeias alimentares com grandes níveis tróficos, por exemplo, 15 níveis tróficos, 20 níveis tróficos, porque eu não teria energia suficiente para chegar em todos eles. Essa energia, então, ela vai se dissipando e a cada nível trófico eu vou ter uma quantidade menor de energia. Em compensação, quando eu falo em matéria, a matéria ela vai passando de um nível trófico para o outro. E eu tenho aqui os meus seres decompositores, que são aqueles que conseguem fazer a reciclagem da matéria, ou seja, eles vão quebrar a matéria orgânica de qualquer um desses indivíduos aqui que morram e vai mineralizar essa matéria orgânica, permitindo a sua reutilização pelos produtores, que através das raízes absorvem os minerais presentes no solo. Então, vejam que enquanto a minha energia ela vai num fluxo contínuo e sempre diminuindo, então ela vai unidirecionalmente, saindo dos produtores em direção aos consumidores, a minha matéria ela é cíclica. Tá? A energia, aqui resumindo, é unidirecional e diminui. Ciclo da água. Então, nós temos aqui o ciclo da água, onde a água muda de estado físico. A água do estado líquido ela pode evaporar, passa para o estado gasoso.
Essa água no estado gasoso, ela pode precipitar, ou seja, ela condensa, volta ao estado líquido e cai, ou essa água no estado gasoso, dependendo das correntes de ar, ela pode ser levada para cima do continente. De qualquer forma, ocorre a condensação, ela precipita na forma de chuva ou em outras formas, eu posso ter neve, posso ter granizo, posso ter outras formas. Essa água vai cair, vai ser aproveitada pelos seres vivos, animais ou vegetais, porque todos os seres vivos dependem de água para a manutenção das suas vidas. A água também pode infiltrar no solo e recarregar aquíferos, né, passar pelo lençol subterrâneo e surgir em recursos de água, tanto aqui na água doce quanto na água salgada. Eu vou ter também os meus recursos de água doce, rios correndo por um leito até chegar nas foz, que são onde o rio desemboca em outro recurso de água maior ou no mar, tá? Animais e vegetais, através da sua respiração, da transpiração, liberam água. E nós temos vegetais fazendo um processo grande de evapotranspiração, no qual eles liberam água na forma de vapor para a atmosfera. No ciclo do carbono, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, que eu tenho a minha quantidade de gás carbônico atmosférico e vejam que eu tenho várias setas fazendo esse gás carbônico chegar à atmosfera. Então, pode ser pela respiração de animais, de vegetais, de fungos, de seres vivos de uma forma geral. Pode ser pela combustão, então a queima tanto de combustíveis fósseis ou simplesmente uma queima, qualquer queima libera gás carbônico. E eu tenho apenas uma forma de retirar esse gás carbônico da atmosfera, que é através da fotossíntese. A fotossíntese pode ocorrer em seres aquáticos ou em seres terrestres. Nas plantas aqui do ambiente terrestre, eu posso ter algas unicelulares ou pluricelulares aqui em ambientes aquáticos que também fazem essa fotossíntese. Nós temos alguns estoques de carbono, então, em petróleo, carvão, que estão fora do meu sistema. Quando o homem retira essas fontes de carbono aqui e queima, ele devolve o gás carbônico para a atmosfera, sendo que esse carbono aqui ele já estava estocado, ele estava fora do meu sistema. Plantas, de forma geral, quando fazem fotossíntese, elas retiram esse carbono da atmosfera para produzir a glicose e produzem seus tecidos também. Então, o carbono fica armazenado aqui nos tecidos de vegetais. Quando eu corto um vegetal, não só eu tiro o ser que faz fotossíntese, como eu acabo pela decomposição, liberando novamente o carbono para a atmosfera. O ciclo do oxigênio, ele é antagonista ao meu ciclo do carbono. Então, enquanto no carbono eu tinha várias formas de liberar carbono para a atmosfera, no oxigênio eu tenho várias formas de consumir o oxigênio. Quer seja pela combustão, pela queima de combustíveis, quer seja pela respiração, quer seja pela decomposição. E eu só tenho uma forma de devolver o oxigênio para a atmosfera, que é através da fotossíntese. Durante a fotossíntese, eu tenho a liberação de oxigênio para a atmosfera. No ciclo do nitrogênio, a gente lembra que o nitrogênio tem um grande estoque de nitrogênio atmosférico, mas que eu preciso de nitrogênio para as minhas proteínas, meus aminoácidos, meus ácidos nucleicos. Como que eu consigo esse nitrogênio? Através da alimentação. Porque apenas bactérias fixadoras de nitrogênio conseguem fixar esse nitrogênio atmosférico, quer seja nas raízes das leguminosas, quer seja no solo. Quando algum animal morre, quando algum vegetal morre, ocorre a decomposição. Bactérias decompositoras conseguem, então, quebrar essa matéria orgânica e liberar amônia. A amônia vai ser metabolizada, vai ser tratada e vai passar por um processo onde eu tenho uma atuação de bactérias chamadas nitrossomonas, que vão transformar a minha amônia em nitrito, e depois nitrobacter, que vão transformar esse nitrito em nitrato. Nós temos o processo aqui, então a minha nitrosação e a minha nitratação feita por diferentes tipos de bactérias. As bactérias desnitrificantes fazem a desnitrificação, ou seja, devolvem esse nitrogênio para a atmosfera. Relações ecológicas. Nós temos relações ecológicas harmônicas, que ocorrem quando nenhum dos organismos é prejudicado,
e relações desarmônicas quando pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Então, entre as harmônicas, nós temos as intraespecíficas, que ocorrem dentro de uma única espécie, que são, então, a sociedade, aonde eu tenho organismos que são anatomicamente separados uns dos outros, e temos as colônias, que ocorrem quando os organismos são intimamente ligados, então eles são anatomicamente ligados uns aos outros. Nós temos também as relações interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, protocooperação, eu tenho os organismos um auxiliando o outro, mas essas relações não são obrigatórias, ou seja, os organismos podem viver separados, embora vivam muito melhor juntos. O mutualismo é uma relação obrigatória. Quando eu separo esses dois organismos que são beneficiados em conjunto, eu levo à morte de pelo menos um deles. O comensalismo é uma relação positiva núclea. Um ser vivo é beneficiado, aqui no caso as rêmoras, e o outro, que no caso aqui o tubarão, para ele a relação é indiferente, tanto faz, tanto fez. O inquilinismo, eu também tenho um ser vivo beneficiado e para o outro a relação é nula. Lembrando que no caso de inquilinismo, o objeto da minha relação é a moradia, é o local para viver. A forésia é quando um ser vivo utiliza o outro como meio de transporte, o que utiliza como meio de transporte é beneficiado, para o outro a relação é indiferente. No caso das minhas relações desarmônicas, eu também terei as intraespecíficas, que ocorrem dentro de uma única espécie. Eu tenho uma única espécie, os indivíduos todos pertencem a uma única espécie, e nós temos o caso aqui da competição, então a competição intraespecífica, quando indivíduos da mesma espécie lutam por algum recurso, e o canibalismo, quando o ser vivo se alimenta do outro, mas aqui no caso eu tenho indivíduos que pertencem a uma única espécie. A minha relação interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Então, a predação, um ser vivo consome o outro, mata o outro para se alimentar, mas aqui eu tenho seres de espécies diferentes. O parasitismo, um ser vivo se aproveita do outro, utiliza o outro como recurso, mas comumente o parasita não mata o hospedeiro. A competição, eu tenho uma limitação de recurso, eu tenho briga por recurso, mas eu tenho indivíduos de espécies diferentes lutando por esses recursos. O amensalismo é quando um ser vivo limita ou interfere no desenvolvimento do outro utilizando substâncias químicas. E o esclavagismo é uma relação no qual eu tenho o aproveitamento do trabalho de outro ser. Biomas brasileiros, então nós temos ecossistemas com características muito específicas que os separam de demais. Então nós temos aqui o meu bioma amazônico, aqui nós temos a caatinga, aqui nós temos o cerrado em marrom, em azulzinho aqui o Pantanal, aqui em verde escuro nós temos a Mata Atlântica, em roxinho aqui Campos Sulinos, em vermelhinho aqui bem fininho nós temos a minha vegetação litorânea. Aqui o 8 é a minha transição Amazônia-Caatinga, o 9 aqui é a minha transição Amazônia-Cerrado e o 10 nessa região a minha transição Cerrado-Caatinga. Características dos diferentes biomas, então, a mata de araucária agora está dentro da Mata Atlântica, eu tenho uma floresta ombrófila mista, onde eu tenho tanto angiospermas quanto gimnospermas fazendo parte dessa minha Mata Atlântica, geralmente uma vegetação mais ligada à abundância de água. A minha floresta amazônica, então eu tenho temperaturas mais elevadas, eu tenho plantas altas, um dossel fechado, folhas largas mais ligadas a excesso de água. O Pantanal é a minha planície inundável, onde eu tenho pulsos de água, mais água e menos água, onde eu tenho formação dessas piscinas, desses lagos, onde eu tenho reprodução de uma série de animais. A caatinga é aquela minha vegetação ligada a um clima mais semiárido, onde eu tenho grande presença de cactáceas ou folhas com tamanho pequeno, normalmente folhas transformadas em espinhos,
O cerrado é aqui onde a gente vive, gente. Vamos lembrar do ambiente onde nós vivemos. Então, o solo é coberto por gramíneas, as raízes são muito compridas, atingem lençol freático, casca grossa protegendo o cerne do tronco desses vegetais. As árvores são mais baixas, tortuosos, muita presença de arbusto, então baixos, tortuosos. As folhas, elas têm uma expansão mais rápida. Perfeito? Campos, presença de muitas gramíneas, pouquíssimas árvores ou ervas, muito afastadas umas das outras. As matas de cocais, hoje em dia elas estão classificadas como transição, Amazônia, Caatinga, aonde eu tenho grande quantidade de palmeiras. A vegetação litorânea que protege, então, o nosso litoral de erosões, permite a reprodução de uma série de animais. Os meus problemas ambientais, então eu tenho a minha poluição do ar, lembrando que eu tenho aqui uma camada de gases que vai proteger o meu planeta e que vai me gerar o meu efeito estufa. Gente, efeito estufa é um efeito natural. Entretanto, hoje em dia ele já é utilizado esse nome, efeito estufa, como sinônimo de aquecimento global. Então eu permito a entrada de energia luminosa, mas quando eu tenho essa reflexão aqui por essa camada de gases de efeito estufa, eu tenho calor aprisionado aqui. Então isso vai aumentar a minha temperatura do planeta. Qual é o grande problema que eu tenho? O grande problema que eu tenho é que eu tenho gases de efeito estufa sendo liberados cada vez em maior quantidade, quer seja pela queima de combustíveis fósseis, quer seja por atividades como agricultura, pecuária, quer seja por intensificação de fábricas, e então eu tenho uma maior quantidade de gases de efeito estufa. Aqui eu tenho exemplos de gases de efeito estufa. E aí eu tenho as consequências, né? O que vai acontecer de consequência? A maior temperatura do planeta, derretimento de polos, aumento do nível dos oceanos, mais eventos catastróficos como tornados, tempestades, furacões, movimentação dos meus hábitats, então o hábitat não é mais possível de ficar naquele ambiente, secas extremas, diminuição da quantidade de florestas, morte de uma série de seres vivos. Então isso aqui tudo consequências do meu aquecimento global. Então aqui, ó, como que a contaminação é absorvida e concentrada na cadeia alimentar? Veja, se eu uso um produto que não faz parte do meu ambiente, então eu já tenho uma chance de que este produto não encontre seres vivos capazes de degradá-lo, certo? Então, eu vou jogando esses, podem ser metais pesados, podem ser agrotóxicos, podem ser substâncias contaminantes, podem ser conservantes, podem ser corantes, o que quer que esteja alheio ao meu ambiente, não foi produzido aqui e está aumentando em grande quantidade, tá? Então, eu vou ter essa contaminação na água. Os seres autótrofos estão aqui na água. Professora, mas esses seres autótrofos, eles ingerem esse produto? Vejam, dependendo do ser, eu posso ter a entrada por fagocitose, por pinocitose, tá? E mesmo seres maiores, em contato com um ambiente que tem uma concentração alta de um poluente, eles podem absorver pelo contato, não necessariamente ingerindo, tá? Zooplâncton se alimenta de fitoplâncton autótrofo. Então, como o zooplâncton não vai comer um fitoplânctonzinho só e nem ao longo da vida dele vai comer apenas um, todos os dias ele vai se alimentar, então ele vai consumindo aqueles tóxicos que estão presos dentro desse organismo. Como ele vai comer ao longo de vários dias, eu vou ter uma acumulação disso nesse organismo. Peixes pequenos consomem zooplâncton, então peixes pequenos vão ter uma amplificação dessa quantidade de poluentes. Peixes grandes consomem peixes pequenos. Da mesma forma, o peixe grande não vai comer um peixinho pequeno uma vez na vida e nunca mais. Não. Todo dia ele vai procurar se alimentar. Além do que, ele pode comer mais que um peixinho por dia. Pode comer 3, 4, 10, quantos for necessário. E o ser humano come o peixe. Então, vejam, a cada nível trófico eu vou ter uma quantidade maior de poluentes. Quero chamar a atenção de vocês para alguns conceitos. Primeiro conceito é bioacumulação. Esse conceito é bem fácil da gente ver, né? Bio, ser vivo, acumulação é o acúmulo de compostos químicos. Então, esse acúmulo de compostos químicos, ele pode ser de forma direta, então se eu tenho contato, tá? Com a água, com o solo, com o que quer que seja,
ou indireta quando eu pego através da alimentação, tá certo? Então, aqui eu estou falando do organismo. O organismo tem uma bioacumulação, é o indivíduo. Quando eu falo em bioconcentração, eu estou falando também de um acúmulo de poluentes, mas esse acúmulo, ele ocorre no ambiente, tá? No meio, em uma quantidade maior do que no ser vivo, tá? Então, veja, se naquele ambiente eu tenho uma alta concentração de poluentes e esse poluente, então, é encontrada no próprio meio em que o ser vivo habita, eu tenho a bioconcentração. E a biomagnificação? Então, enquanto a bioacumulação eu falo do organismo, na biomagnificação eu estou falando da cadeia alimentar. Então, eu vou ver ao longo da cadeia alimentar, consumidores primários, secundários, terciários, que como níveis tróficos superiores consomem níveis tróficos inferiores em cada vez maior quantidade, eu acabo tendo um acúmulo disso devido às cadeias alimentares. Aqui eu tenho exemplo de uma pirâmide. Então, eu tenho aqui o meu capim, que é o produtor, é o ser fotossintetizante, é aquele que absorve a energia luminosa e a transforma em energia química. Então, vejam que o meu capim, essas bolinhas aqui, elas estão representando a concentração dos poluentes. Se eu olho no meu nível trófico, a minha concentração de poluentes é baixa, tá? Agora, quando eu passo para um nível trófico superior, o que eu vejo aqui? Eu tenho uma maior concentração de poluentes. Por quê? Porque o besourinho, ele não vai comer uma folhinha de capim um dia e está satisfeito, né? Ele vai comer vários. Como este produto, ele é recalcitrante, ele se acumula mais do que ele é excretado, então no meu segundo nível trófico eu tenho uma concentração maior de poluentes, tá? Assim como no meu terceiro nível trófico, o sapinho não vai comer um besourinho e ficar satisfeito. Ao longo da vida dele, ele vai consumir mais. E assim sucessivamente. No caso aqui, ele deu o exemplo do DDT. Mas isso é um exemplo, tá? Eu posso ter metais pesados, eu posso ter corantes, posso ter uma série de outros produtos que causam, então, essa magnificação trófica.